O que aconteceria com a gordura em seu fígado, suas artérias e até mesmo seu peso e gordura da barriga, mas também seu cérebro, se você cortasse o açúcar adicionado por apenas 4 semanas? Vou contar o que dizem os estudos científicos, mas também o que dizem os especialistas sobre o que acontece no seu corpo em geral e principalmente no seu metabolismo, quando você desiste do açúcar por um curto período de tempo. Mas também, ao longo desta palestra, vou dar dicas de como fazer isso para ficar muito mais saudável. Então, o que acontece com o seu corpo quando você deixa de consumir açúcar por 4 semanas? Essa última parte que ocorre com o seu corpo, retire, por favor, porque foi muito redundante. Vamos começar aqui. Semana número 1. Mas e se hoje eu desistir do açúcar de mesa, refrigerantes, sucos e doces? O que acontece em algumas horas? A primeira coisa que teremos será o desejo de dizer um forte desejo em um nível fisiológico. Então vou explicar para você imediatamente, mas também em um nível cerebral, sua fisiologia começará a mudar. Ou seja, a forma como o corpo usa a energia vai ter que se adaptar. Por quê? Porque até agora consumimos açúcar todos os dias e em grandes doses. O que estávamos dando ao corpo é uma fonte de energia nociva, mas muito rápida. Ou seja, toda vez que eu consumia açúcar, ocorria um pico muito rápido, quase sem barreiras. Isso acontece com o sangue e está disponível para ser usado. Nosso pâncreas vai liberar toda vez um hormônio chamado insulina, que vai tentar a disponibilidade, esse açúcar, para suas diferentes células. Mas com o tempo, o pâncreas vai liberar essa insulina de forma tão irregular ou tão artificial que as células vão se tornar resistentes à sua função. Cada vez o açúcar aumentará mais no sangue e também se transformará em triglicerídeos no fígado e colesterol ruim no nível das artérias. Isso acontece quando você consome açúcar, mas quando você para de consumir açúcar por apenas algumas horas, seu corpo vai precisar disponibilidade, essa mesma quantidade de energia para o seu corpo de outros lugares, e o fará de uma maneira muito melhor, muito mais natural, através da quebra de açúcares mais complexos, carboidratos e gorduras mais complexos, ou seja, queima de gordura e queima outras moléculas. O que eu quero dizer é que seu cérebro e seus órgãos precisam de açúcar, mas não o açúcar que fornecemos com açúcar branco, refrigerantes e outros, mas nosso corpo está perfeitamente preparado para obter açúcar de outras moléculas e de uma maneira muito melhor. Natural. Como vou explicar para você imediatamente? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que seu metabolismo vai começar a mudar. Agora as gorduras vão queimar, os carboidratos vão queimar e vamos ter essa energia disponível. Nesses primeiros dias de desistir do açúcar bobo, você vai se sentir cansado, fatigado e até irritado. Por quê? Porque seu cérebro está muito acostumado com açúcar. Você viu o nosso vídeo anterior? Você está gravando? Eu conheço a tela. E se você viu o nosso vídeo anterior sobre açúcar, explicamos o que acontece com o cérebro quando você consome açúcar e o cérebro precisa de açúcar. Por quê? Porque ele se vicia toda vez que consumimos um refrigerante, um chocolate ou algo desse estilo. Nosso cérebro libera dopamina, ou seja, nos deixa felizes, nos faz sentir prazer. Agora que você se livrou dessa sensação porque parou de consumir açúcar, vai se sentir irritado e, por não ter energia tão rapidamente, também cansado e fatigado. Mas para essa primeira dica importante, se a sua ideia é ter uma vida mais saudável, consumir mais cereais e mais frutas, não deixe o açúcar de repente. Ou seja, se você consumia seu café com 3 colheres de açúcar, comia doce, tomava refrigerante, vá diminuindo progressivamente para evitar tudo isso. Ou seja, coloque 2 colheres amanhã depois de 1 colher. Eu cortei seu copo de refrigerante ao meio. Deixe esse mimo muito progressivamente para evita. Então, primeiro tipo importante, faça isso progressivamente para evitar isso e para que seu cérebro e seu metabolismo se acostumem. Se você fez isso abruptamente, não se preocupe. Em apenas 2 a 3 semanas, seu humor estará muito melhor porque sua energia será muito mais utilizada. Fisiológico, muito mais prático. Assim como fomos ou como nosso corpo está preparado. Olha, antes de consumir açúcar, houve um pico em seu sangue. A insulina bombeou rapidamente esse açúcar em suas células e você estava com fome novamente. Rapidamente, em questão de horas. Então, o que você estava fazendo? Você foi até a geladeira, você consumiu um doce, um chocolate, um refrigerante.
Seu cérebro estava lhe pedindo o tempo todo e seu pâncreas estava enlouquecendo, liberando insulina para entrar em todo esse açúcar. Agora, se você abrir mão do açúcar e comer, por exemplo, frutas, cereais e outros alimentos mais saudáveis, o que vai acontecer é que você terá um pico, bem mais lento no início. Observe, essa curva aqui é assim e essa curva é muito mais lenta. Mas como cereais, frutas e outros são absorvidos progressivamente, também haverá uma liberação muito mais fisiológica de insulina, o que ocorre muito mais com o tempo. Então levará de 6 a 8 horas ou um pouco mais até um pouco menos, dependendo do metabolismo, antes que você esteja realmente com fome novamente e tenha que comer. Isso permitirá que seu pâncreas seja muito menos pressionado e também permitirá que seu corpo comece a usar gorduras e carboidratos complexos para gerar energia. Isso é bom porque seu fígado vai começar a se livrar dos triglicerídeos que a insulina armazenou. Seu abdômen vai começar a cair, você vai começar a perder peso e até mesmo suas artérias, como eu vou te dizer logo. Paradoxalmente, você terá menos fome, poderá literalmente evitar lanches. Olha, quando comemos açúcar deixamos de sentir fome em minutos, agora com fome de novo, em minutos, horas de fome de novo. E consumimos agora a liberação muito mais lenta e a absorção muito mais lenta. Isso permitirá que você evite bicar? Isso nos permitirá deixar essa dependência que temos do açúcar? Até algo muito curioso é que o que antes parecia um pouco doce, um chocolate, um refrigerante e outros, agora vai parecer terrivelmente doce. Ou seja, sua língua e seu cérebro vão se acostumar com sabores muito menos doces. Agora, as frutas que você achava que não eram doces são realmente deliciosas. E os refrigerantes que você costumava beber vão ser enjoativos. E então você realmente vai notar que as coisas têm muito mais sabores por causa das mudanças que acontecem na sua língua e no seu cérebro. E isso acontece em 10 a 20 dias. Estamos falando de 2 semanas. Você tem que passar a primeira semana fazendo isso progressivamente para chegar a esse ponto em que seu humor, sua energia e seu desempenho serão muito melhores por causa de como você usa a energia. Mas o que acontece em 4 a 6 semanas, onde vamos começar a ver a maior mudança em nosso fígado que ele estava usando? Nosso fígado como parte do nosso fígado, que costumava armazenar todo o açúcar que sobrava porque a insulina o depositava nele na forma de gorduras. Triglicerídeos. Agora vai começar. Usando esses 3 hemisférios, eles serão literalmente queimados para formar açúcar em nosso corpo e alimentar nosso cérebro e outros órgãos. Assim, nosso fígado, graças ao fato de que agora há menos insulina e ela é liberada de uma maneira muito melhor, reduzirá sua quantidade de triglicerídeos. Se você tinha fígado gorduroso, por exemplo, e parou de consumir açúcar, eu reduzia seu consumo de álcool. E você também está se exercitando. Vai reduzir a quantidade de triglicérides, as gorduras nas artérias, aquelas que são depositadas por inflamação, por causa do açúcar, cigarro, estresse, falta de exercício e má alimentação. Agora também vai começar a quebrar, os depósitos vão começar menos. Assim, você terá menos gorduras ruins na corrente sanguínea e nas artérias, mas também menos triglicerídeos no fígado. Por outro lado, as gorduras viscerais, as do abdômen, as das pernas, também começarão a se decompor para gerar a energia que seu corpo precisa. Por quê? Porque a forma como a insulina é liberada mudou. Vou ver se está gravando porque troquei de computador. Juliano, olá. Olá, foto, nós vamos daqui. Tudo isso levará à perda de peso. Pessoas que simplesmente abrem mão do açúcar, da farinha, têm uma vida saudável, percebem uma rápida perda de peso e isso pode ser mantido ao longo do tempo se você se acostumar a se alimentar de forma saudável, se substituir aquele doce por uma fruta, se substituir aquele suco falsamente natural por suco espremido ou por um chá verde, um café com adoçante. Como vou dizer mais tarde, você se sentirá muito melhor e perderá peso. Mas e se eu quisesse um laboratório apenas às 4 a 6 a 8 semanas, por exemplo? Vamos ver que a insulina que antes estava com certeza aumentando de forma irregular o tempo todo, que talvez tenha sido aumentada pela resistência. A menos que você seja diabético, obviamente estará dentro dos valores normais. Será muito mais fisiológico. Os triglicerídeos começarão a declinar. Apenas deixando de consumir açúcar, fazendo exercícios e diminuindo a quantidade de álcool, seu colesterol, principalmente LDL e HDL. O LDL vai cair, é o chamado colesterol ruim, e o HDL vai subir, o chamado colesterol bom.
O LDL, que é o chamado colesterol bom, assim como o LDL, que é o chamado colesterol ruim, não só diminuirá em quantidade, mas também em qualidade. Existe um colesterol que é pequeno e denso, que se deposita nas artérias e causa muitos danos. Você gera placas de aromas que geram infartos cerebrais, ataques cardíacos, doenças renais que quebram sua aorta, hipertensão, enfim. Tudo isso começará a diminuir devido à diminuição da inflamação que acompanhou todo esse processo e basta deixar ou reduzir o açúcar. Mas você vai me dizer, doutor, mas todos os guias dizem que temos que comer 5 ou 10% de carboidratos. É verdade, mas você pode obtê-los em lugares muito mais saudáveis. Você não precisa de açúcar branco, não precisa do refrigerante ou do doce. Frutas têm açúcar, pão tem açúcar, molho de tomate tem açúcar. Portanto, são lugares muito mais naturais para obter açúcar. Você vai se perguntar: está tudo bem, doutor? Ele disse. Açúcar branco pode usar açúcar, mas açúcar mascavo? A verdade é que são iguais. É finalmente o açúcar nocivo que está rapidamente disponível e que vai gerar todas essas mudanças. Doutor, e o mel? Como consumir o mel? Há uma crença de que o mel cru, temos toda a conversa de que isso é muito mais benéfico do que o açúcar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Não te enganes. É verdade que é mais saudável, mas ainda é apenas açúcar. Por quê? Porque tem vitaminas, minerais ou oligoelementos, mas em quantidade muito pequena. E tem que ser mel cru. Então você gosta de mel? Consuma com responsabilidade menos de 1 colher de chá por dia se quiser adoçar o café ou se quiser adicionar um pouco às frutas, enquanto se acostuma. Mas, idealmente, você não deve comer muito de nenhum deles, porque o açúcar está em toda parte, do pão ao molho de tomate. Portanto, é difícil obter a quantidade certa de açúcar porque está literalmente em todos os lugares. E aqui vem uma seção. Eu recomendo os adoçantes na pergunta. A verdade é que se não houver outro, se você não pode evitar adoçar seu café, se você não pode evitar adoçar suas frutas. O adoçante também não é totalmente convincente para mim e parece ser prejudicial de acordo com estudos científicos, mas não tão prejudicial quanto o açúcar. Além disso, os adoçantes adoçam muito mais e você pode usar muito menos do que para a transição. Ou se quiser um pacote ou 2 pacotes de adoçante todos os dias, pode usar no lugar do açúcar. Finalmente, como faço se eu quiser desistir do açúcar? 3 dicas. 1. Pare de comprar as coisas que você costuma comprar, refrigerantes, chocolates, refrigerantes. Tenho uma conversa sobre chocolate onde explico que se você ama chocolate, substitua-o por chocolate rico em cacau, 70 a 80%, e consuma uma pequena dose. Isso não vai te machucar. Número 2. Aos poucos, pare de consumir açúcar. Ou seja, não pare de um dia para o outro para reduzir a dose. Tente finalmente deixá-lo em 1 semana e suportar a primeira vez. E o número 3 acompanha todos os itens acima de abandono ou redução de álcool. Mais exercício e você verá como seu metabolismo e principalmente seu humor, sua irritabilidade, seu sono e suas relações interpessoais vão melhorar até mesmo deixando de consumir açúcar por 4 semanas. Isso acontece com seu corpo. Espero que esta palestra tenha sido realmente útil para você. Mando-lhe um grande abraço da nossa parte do mundo. Tchau, tchau!